Olá, gente! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos na nossa 9ª aula, EJA 1 e EJA 2. E hoje vamos abordar o seguinte tema: sinais de pontuação. Vamos aprender a identificar a função na leitura e na escrita do ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, em diálogos, discurso direto, os dois pontos e travessão em textos lidos, escritos ou sinalizados. Certo, gente? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar com a definição de pontuação, né? Vamos definir o que é pontuação, porque isso vai nos ajudar a ter a ideia matriz, né? Aquela ideia principal. Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre de suas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações da fala. Gente, a escrita nada mais é do que a tentativa, com sucesso, de representar a fala, certo? Então, os pontos vêm para auxiliar nesse processo, nessa tentativa de auxiliar a gente a obter sucesso, a falar de maneira correta a nossa tão rica língua portuguesa, certo? Vamos lá? Mas, professor, para que servem os sinais de pontuação? Essa pode ser uma pergunta que você esteja se fazendo agora, né? Para que servem esses sinais de pontuação? Vamos ler aqui e tentar extrair. Para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos de ponto de exclamação e de interrogação. Por exemplo, além de pausa na fala e entonações da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, nossas intenções e anseios, certo? Então, resumindo, professor, a gente vai trabalhar os seguintes sinais de pontuação. Vamos lá? O primeiro deles será o ponto. Para que serve o ponto, né? Onde ele é utilizado. O segundo será a vírgula. Para que serve e onde ela é mais utilizada. De que maneira correta ela vai ser utilizada. Depois temos o ponto e vírgula, né? Também muito importante na nossa língua portuguesa. E por final, nós vamos trabalhar o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Vamos lá? Então, quais são os sinais? Todos esses aqui, gente, a gente vai trabalhar. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticências e travessão. A partir de hoje, vocês vão aprender a melhor maneira onde a gente pode utilizar todos esses pontos para aquele texto seu ficar perfeito. Primeiramente, nós vamos entender a função de cada um, né? Será que eles têm a mesma função, professor? Será? Não, gente. Cada sinal de pontuação possui a sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles, né? Aí a gente vê no quadro todos os sinais que a gente utiliza durante o nosso dia a dia, né? Os sinais principais. Nós vamos aprender sobre cada um deles, né? Sobre essa função que tem cada um deles tão importante
nessa tentativa de representar com sucesso a nossa fala, a nossa língua portuguesa. Certo? Vamos lá? Primeiramente, vamos começar pelo ponto final. A regra, que nossa língua portuguesa nos dispõe, é que ele sempre vai ser colocado no final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas ou frases negativas. Como assim, professor? Frases afirmativas ou negativas? Vamos puxar um exemplo aqui. Bruna gosta de comer verduras. Eu estou afirmando que Bruna gosta de comer verduras. Então, eu considero uma frase afirmativa. Quando eu chego e digo, ele não gosta de calor, eu estou negando. Se eu estou negando, automaticamente, ela será uma frase negativa. Ou seja, o ponto final, ele nos é descrito como aquele que finaliza a frase. Sempre ele vai estar no final para dar o fim daquela frase. Certo? Aprenderam bem o pontozinho? Vamos para o próximo. O próximo, a gente tem o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo ou outros sentimentos, gente. É aquela exclamação, eu estou chamando a atenção. Aqui a gente tem dois exemplos, gente. Que cachorro bonito. O que é isso, gente? É uma admiração que eu estou tendo pelo aquele cachorro. Que cachorro bonito. Então, para deixar expresso, né? Para deixar claro, eu utilizo o ponto de exclamação. Outro aqui que a gente pode ver é que susto. Que susto, para a gente entonar, deixar claro aquele susto. Que susto, a gente utiliza o ponto de exclamação. Sempre que a gente quiser dar ênfase, né? Demonstrar os sentimentos na frase, a gente vai utilizar o ponto de exclamação. Vamos para o próximo, gente. O ponto de interrogação. Interrogação nada mais é do que dúvida, interrogar, fazer uma pergunta. Ou seja, claramente que o ponto de interrogação ele é indicado para frases que expressam uma pergunta. Sim, quando eu vou fazer uma pergunta a alguém, eu preciso utilizar o ponto de interrogação, porque assim vai caracterizar que eu estou lhe fazendo uma pergunta. Por exemplo, qual o seu nome? Veja que o ponto de interrogação aqui, ele é importante, porque ele demonstra que eu não estou fazendo uma afirmação, e sim, eu estou perguntando a você. A outra frase de exemplo, por que você não foi ontem para a escola? Eu estou fazendo uma pergunta. E toda vez que eu fizer uma pergunta na frase, automaticamente eu tenho de utilizar o ponto de interrogação. Senão, ela vai estar incorreta. Certo, gente? Vamos para o próximo. Os dois pontos, né? Para que serve esses dois pontos? Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar em uma enumeração, uma lista, por exemplo. Vamos ver agora o exemplo. Fui ao mercado e comprei frutas. Aí eu coloco dois pontinhos e, a partir de agora, eu vou
explicar o que eu comprei, certo? Eu vou enumerar uma lista do que eu comprei lá no mercado. A primeira, frutas, depois verduras, depois álcool e por último carne. Certo, gente? Quando você quiser enumerar uma lista e utilizar, sempre use os 2 pontos. Mas também ele é utilizado para representar a fala de um personagem. Vamos ver? Luísa perguntou. Agora ela vai falar, não é? Onde está o meu caderno de desenho? Ou seja, ela foi utilizada para demonstrar a frase que Luísa ia falar. Certo? Se não tivesse os 2 pontos, sua frase estaria errada. Por isso que sempre se usa os 2 pontos nas ocasiões específicas, certo? Vamos para o próximo, a nossa famosa vírgula. Sim, essa vírgula ela é de extrema importância, porque ela é muito utilizada na nossa língua portuguesa. E ela é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Vamos ver aqui a primeira frase. Para o início das aulas, vou precisar, vírgula, né? Eu vou separar os elementos. Lápis, borracha e agenda. Vê aqui para mim separar. Cadernos, lápis e borracha, eu tive que utilizar a vírgula, que demonstra que vai ser a separação de elementos. Se não estivesse, a frase ela seria igual, né? Por exemplo, como assim seria, professor? Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, assim a gente não vai entender nada, gente. Por isso que a vírgula ela é bastante importante para a gente, para a leitura da gente. E quando a gente vê uma vírgula, a gente usa aquela pausa, né? Aquela pausa, aquela pequena pausa que você vai utilizar na sua leitura. Então, sempre fique atento às vírgulas. Elas são muito importantes para a nossa leitura diária. Vamos dar o próximo exemplo, né? No recreio, Carlos brincou de peteca. Ou seja, eu separei 2 elementos da frase. Eu disse que no recreio, depois eu dei aquela pausa, a vírgula, e depois eu continuei. Carlos brincou de peteca. Eu separei as 2 orações. Deixei bem separadas, certo? E as reticências. Sim, as reticências, elas são utilizadas para indicar um pensamento foi interrompido ou deixar em aberto. Sim. Vamos dar um exemplo aqui. Tudo indica que sim, basta você ir buscar. Então, quando eu utilizo eu tenho que utilizar o sinal de pontuação para dar essa ideia, para deixar esse sentido em aberto. Indicar que aqui teve um pensamento. Por isso que a gente deve aprender as regras. Essas regras são de extrema importância para a gente nessa tentativa, né, gente? Da gente expressar, da gente deixar claro a nossa língua portuguesa. E vamos trabalhar também o travessão. Travessão, esse tracinho, que inclusive a gente já viu ele em outra frase. Se eu não me engano, vocês viram que ele estava lá presente em outra frase. Ele é utilizado antes da fala de um personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre personagens, né? Vejamos o diálogo a seguir. Aqui não está o diálogo todo, está apenas o começo do diálogo. Então, toda vez que eu vou utilizar
um diálogo, eu tenho sempre que começar e utilizar pelo travessão. Vamos dar um exemplo aqui. Travessão, estou iniciando o diálogo. Helena, você está vendo aquela estrela? Certo? No próximo diálogo, você vai abrir outro travessão, colocar um novo personagem, por exemplo, Paula. Paula vai dizer, sim, estou vendo. E assim, a gente vai utilizar esse travessão para demonstrar que ali está havendo um diálogo, certo? Aqui temos, qual titia? Vê que aqui já é outro diálogo que a gente vê embaixo. Qual titia? Então, toda vez que eu for utilizar um diálogo, sempre utilizo o travessão. Então, gente, voltando aqui, para que esses sinais de pontuação, né? Vamos fazer aquele resumão. Para que eles são utilizados? Quais são a importância dele? Já que a gente aprendeu sobre cada um deles e para que eles servem, né? Vamos deixar claro, fazer aquele resumo breve, aquele resumo do final da nossa aula. Eles possuem cada função e eles auxiliam nessa tentativa de expressar a língua portuguesa sempre de melhor modo. Se eu não utilizar os sinais de pontuação de maneira correta, provavelmente eu vou me atrapalhar. Sim, na hora de uma leitura, se ele não estiver lá e se eu não conhecer a função dele, eu vou acabar me atrapalhando. Por isso que os sinais de pontuação, eles são extremamente importantes para o nosso dia a dia, certo? Vamos dar uma passadinha rápida para a gente entender onde cada um se encaixa, né? Uma passadinha rápida para a gente deixar a nossa aula perfeita. Vamos lá? Primeiro deles, o ponto final. Sempre no final de frase, professor? Certo. Sempre no final de frase. Ponto de exclamação, indicando um sentimento, uma admiração, medo, né? Como tem um exemplo aí. O de interrogação, sempre uma pergunta. Sempre estará em uma pergunta. 2 pontos podem ser utilizados em 2. Sim, um para fazer uma lista, né? A gente vai utilizar esses 2 pontos e depois explicar caso a caso, frutas, verduras, álcool e carne. E o próximo, quando eu apresentar uma fala de um personagem, né? Como a gente vê na frase, Luísa perguntou. Aí tem um travessão, que indica o diálogo, tá vendo, gente? Como o travessão também entra aqui. Vamos lá, continuar o nosso resumão. A vírgula sempre utilizada em separação de elementos. Reticências são utilizadas para um pensamento que foi interrompido, deixar um sentimento em aberto. Travessão, sempre utilizado em diálogos de personagens. Gente, muito obrigado por você estar aqui na nossa aula com a gente. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, né? E até a próxima aula de língua portuguesa. Te espero aqui na nossa próxima aula, gente. Tchau!